pedindo a proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, inicialmente cumprimentando a todos e consultando os ilustres pares do outro representante do Ministério Público sobre a leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior, se dispensam ou se desejam o silêncio de Vossas Excelências implica na aprovação da ata. A ata está aprovada. Como os três primeiros processos da pauta são da minha relatoria, eu passo a presidência dos trabalhos ao desembargador José Ferreira Leite para anunciar esses processos. Desembargador Gerson, Vossa Excelência tem a palavra para relatar o 1 da pauta, é o processo 480-972 de 2010. Trata-se de prestação de contas de candidato, cargo deputado federal, partido PP, eleição 2010. Requerente Wender José Mota da Silva é o candidato. Consta da papeleta que irá aparecer manifestando pela aprovação das contas. Com a palavra, Vossa Excelência. Grande plenário, cuida-se de prestação de contas do então candidato pelo PP, Partido Progressista, deputado estadual, Wender José Mota da Silva, referente ao pleito eleitoral de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em análise preliminar, apontou diversas irregularidades, solicitando diligência no sentido de intimar o requerente para saná-las ou esclarecê-las. Devidamente intimado, o requerente apresentou justificativo e documentos às folhas 96 e 130, tendo a já citada unidade técnica desta casa emitido relatório conclusivo pela desaprovação das contas, visto que o candidato não juntou aos autos documentos que comprovassem doações de bens e serviços estimados. Intimado do parecer conclusivo, o candidato manifestou-se às folhas 153 e 154 e juntou os documentos de folhas 153/193. Sucedeu-se dessa maneira o reexame dos autos pela CCIA, que modificou seu pronunciamento anterior e manifestou-se pela aprovação. Parecer conclusivo da douta Procuradoria Regional Eleitoral, também pela aprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Continua. É ouço a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Retorna a palavra ao relator. Grande plenário, o voto é no sentido de aprovar as contas do candidato Wender José Mota da Silva, porquanto as irregularidades que foram inicialmente encontradas pela Coordenadoria de Controle Interno foram sanadas, tanto que o parecer conclusivo depois dessa própria Coordenadoria foi pela aprovação e também o parecer da outra Procuradoria Regional Eleitoral. Por isso nós estamos julgando aprovadas as contas do candidato Wender José da Silva, referentes ao pleito de 2010, nos termos do artigo 39, inciso 1, da resolução TSE 23.217/2010. É assim que voto. Consulto os ilustres vogais se há algum voto contrário ao entendimento do relator. Não havendo, proclamo o resultado à unanimidade. O tribunal aprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Agora, Vossa Excelência relata, desembargador Gerson, o 2 da pauta é processo 542-632 de 2010, prestação de conta de candidato, cargo de deputado estadual, partido PSL, eleição 2010, requerente Gilberto Lima dos Santos. É o candidato, consta da papeleta, parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestando-se pela desaprovação das contas. Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Agrade plenário. Cuida-se de prestação de contas de Gilberto Lima dos Santos relativa à movimentação financeira de sua campanha nas eleições de 2010, quando concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PSL. O procedimento teve início com a constatação e comunicação pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria da ausência de prestação de contas conforme documento de folhas 2/5. Devidamente intimado, o candidato apresentou a prestação de contas final às folhas 46 e 125. A Coordenadoria de Controle Interno e Análise Preliminar apontou diversas irregularidades, solicitando diligência no sentido de intimar o requerente para saná-las ou esclarecê-las. O candidato quedou-se inerte, embora tenha sido intimado por duas vezes, folhas 157, 158, 180, 181. A Coordenadoria de Controle Interno emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, assim também a douta Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 188 e 189. É o relatório. Tem a palavra o ilustre Procurador Regional Eleitoral presente em sessão.
Confirmo o parecer escrito. Retorna a palavra ao relator. Prazo plenário. Com razão, a unidade técnica dessa Corte adota a Procuradoria Regional Eleitoral, pois opinaram pela desaprovação das contas em virtude do candidato não ter sanado as falhas apontadas, apesar das oportunidades concedidas para tanto. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em seu relatório preliminar, as folhas 127 e 129, apontou as seguintes irregularidades. A. Prestação de contas parciais fora do prazo fixado para a entrega nos termos do artigo 48 da Resolução TSE 23.217/2010. B. Prestação de contas final fora do prazo estabelecido pelo artigo 26 da referida resolução. C. Ausência dos seguintes documentos: recibos eleitorais utilizados e o comprovante de depósito das sobras financeiras de campanha em favor da direção partidária. D. Considerável divergência entre a data da entrega da faixa de numeração dos recibos eleitorais declarados pelo candidato e a data constante na prestação de contas do Comitê Financeiro, folhas e folhas. E. Inconsistências no confronto entre as doações declaradas na prestação de contas em exame e dos doadores, totalizando R$ 12.700 de doações não declaradas pelo candidato. F. Despesas realizadas com combustíveis e lubrificantes, perfazendo R$ 3.190, contudo não há registro de contrato de cessão ou locação de veículo. G. Incompatibilidade entre a movimentação bancária e os ingressos que representam a receita financeira lançada no demonstrativo dos recursos arrecadados, ou seja, há registro de depósito de R$ 14.000 em dinheiro e de duas transferências individuais de R$ 6.000, totalizando R$ 12.000, valores que, entretanto, não constam do DRA. Na apresentação dos extratos bancários, em sua forma definitiva, de todo o período de campanha eleitoral até o encerramento da conta, obedecendo-se ao que prescreve o artigo 29, inciso 11º, parágrafo 7º da Resolução TSE 23.217/2010 e não comprovação do pagamento de cheques devolvidos constantes do extrato bancário. 3. A douta Procuradoria Regional Eleitoral considerou como graves, em especial, os itens C, E e G, corroborando o entendimento da Coordenadoria de Controle Interno quanto à gravidade das falhas apontadas. Assim sendo, demonstradas as irregularidades e não sanadas ou justificadas pelo requerente, apesar das várias oportunidades concedidas, a desaprovação das contas é medida que se impõe, considerando, além disso, que o não esclarecimento dos apontamentos impossibilita a Justiça Eleitoral de exercer o efetivo controle dos recursos arrecadados e efetivamente gastos. Do exposto, consonância com os pareceres técnicos e ministerial, desaprovam-se as contas de Gilberto Lima dos Santos relativas às eleições de 2010. É com voto. Consulta os ilustres vogais se há algum voto contrário ao entendimento do relator. Proclamo, então, o resultado deste julgamento. O tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas do candidato, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Por fim, desembargador Gerson, Vossa Excelência relata o 13 da pauta, que é o processo 541.503/2010. Protocolo 55 da 177/2010, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, partido PSB, eleição 2010, requerente Mercedes Vieira Giarete, candidata. Consta que aparecer escrito nos autos, manifestando-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral pela desaprovação das contas. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Egrégio plenário, cuida-se de prestação de contas de campanha de Mercedes Vieira Giareta, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou algumas falhas solicitando diligências no sentido de notificar a requerente para sanar ou esclarecê-las no prazo de 72 horas, folhas 27 e 28. Intimada, a requerente manifestou-se apresentando justificativo e documentos às folhas 91 e 110. Em novo exame, o órgão de controle interno emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas, folha 122. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se requerendo fosse certificada nos autos a data do indeferimento do registro de candidatura da requerente, e, além disso, se houve ou não a interposição de recurso, folha 123, parecer ministerial, então pela rejeição das contas. É o relatório. Com a palavra, o ilustre Procurador Regional Eleitoral presente em sessão. Obrigado, senhor presidente, senhores membros, demais presentes. Nesse caso, o parecer ministerial diverge da opinião da área técnica desse tribunal, porque houve, ao meu aviso, uma irregularidade grave, insanável,
consistente na omissão de abertura de conta bancária. E aqui tem uma peculiaridade. Já houve casos em que esse tribunal, verificando a alegação de que o candidato renunciou à candidatura ou teve a sua candidatura precocemente indeferida, antes mesmo do prazo concedido pela lei para a abertura da conta bancária, aprovar as contas desse candidato, entendendo que a abertura da conta, por óbvio, antes de esgotar o prazo, não se torna obrigatória. E eu, inclusive, aderi a esse entendimento e passei nas minhas manifestações a solicitar. Sempre que o candidato, para justificar a omissão de abertura de conta bancária, alega que teve o seu registro indeferido ou que renunciou à candidatura, passei a solicitar que a secretaria certificasse nos autos a data do indeferimento, da decisão de indeferimento por parte do tribunal, ou a data da efetiva renúncia do candidato. Justamente para conferir se enquadra o caso naquela hipótese excepcional de interrupção da campanha antes mesmo de se vencer o prazo para a abertura da conta bancária. Nesta hipótese, na espécie em particular, não se verificou essa situação. O candidato teve o seu registro indeferido um mês depois da data do registro, do requerimento de registro, quando todos nós sabemos que o prazo para abertura da conta bancária é de 10 dias. Então aqui se aperfeiçoou o dever de abrir conta bancária, houve prazo suficiente, houve tempo de campanha relevante, de um mês, um terço da campanha, foi realizada normalmente, de forma que eu entendo, nesse caso, não se aplicar a escusa em questão, a escusa que esse tribunal já adotou em algumas situações específicas anteriormente. De forma que eu mantenho, senhor presidente, o parecer pela desaprovação das contas. Desembargador Gerson, Vossa Excelência tem a palavra como relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, Egrégio Plenário, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria destaca a existência das seguintes falhas. A. Omissão quanto à entrega da primeira e segunda prestação de contas parcial em desrespeito ao disposto no artigo 48 da Resolução TSE 23.217 de 2010. B. Atraso quanto à entrega das prestações de contas final. C. Não abertura de conta bancária. E D. Não foram emitidos recibos eleitorais. Por sua vez, a candidata apresentou justificativa às folhas 91 e 110, alegando que abandonou o pleito eleitoral em razão do indeferimento do seu registro de candidatura. Consequentemente, não abriu a conta bancária, não emitiu recibos eleitorais e, no seu entender, não estava obrigado a apresentar as prestações de contas segunda parcial e final, até porque não houve arrecadação de recursos financeiros e não realizou despesas de campanha. Após as justificativas, o parecer da unidade técnica foi no sentido de aprovação com ressalvas. Contudo, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugna pela desaprovação das contas. Efetivamente, constata-se que o registro de candidatura da interessada foi indeferido por esta Corte Eleitoral em 5 de 8 de 2010, por meio do acordo número 19.376, em que foi relator o Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, e que não houve a interposição de recurso que justifica a ausência de movimentação financeira de suas contas. De início, é de se destacar que a omissão na prestação de contas segunda parcial e o atraso na prestação de contas final, isoladamente, não prejudica a análise por essa justiça especializada, de modo que não enseja a reprovação das contas, sendo indicativo apenas de ressalvas. Quanto à falta de abertura da conta bancária, não apresentação dos respectivos extratos, diferentemente do posicionamento da douta Procuradoria Regional Eleitoral, entende-se que no caso vertente essas impropriedades não ensejam a reprovação das contas da campanha. Assim, acompanhando recentes decisões desta Corte, apoiando-se no parecer da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, entende-se que as irregularidades apontadas não comprometem a contabilidade da candidata. Faça a citação de uma jurisprudência e continue dizendo: não há nos autos, portanto, qualquer indício de que tenha havido gasto de campanha ou qualquer irregularidade que ensejasse a desaprovação das contas. Do exposto, em consonância com o parecer técnico e com a devida venda do entendimento da douta Procuradoria Regional Eleitoral, aprovam-se as contas de Mercedes Vieira Giriati com ressalvas relativas às eleições de 2010, nos termos do artigo 39, inciso 2 da Resolução TSE
217/2010. É assim que voto, senhor presidente. Como votam os ilustres vogais, excelentíssimos senhor, doutor Sebastião de Arruda Almeida. Senhor presidente, pedindo vênia ao ilustre procurador regional eleitoral, mas, como bem foi apontado e informado pelo ilustre relator, não há indícios, não há notícia de arrecadação ou de gastos dessa candidata, a razão pela qual também não vejo como desaprovar as contas da mesma. Em face disso, eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Pedindo vênia ao ilustre relator, ao doutor vogal, doutor Sebastião, entendo que o doutor procurador regional eleitoral levantou uma situação diferente daquela que nós usualmente utilizávamos para aprovar com ressalva as contas. Porque, como muito bem salientou, o que houve foi que, passado o prazo legal, demorou-se mais 20 dias, cerca de 20 dias, para haver um indeferimento. Portanto, como a candidata saberia que ela teria a sua candidatura indeferida? Então, ela não cumpriu o prazo. Eu penso que se a gente flexibilizar, né, nesse ponto, nós estaríamos abrindo um precedente que não não era o que, pelo menos até então, o seguido por essa corte. Por isso eu entendo que está com razão nesse ponto o doutor procurador, e eu abro divergência no sentido de desaprovar as contas da candidata. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Senhor presidente e demais membros, eu respeito as decisões pretéritas desse tribunal, que entendem que aquele que tem o registro de candidatura indeferido ou que renuncia a uma pretensa candidatura e que não tem movimento nenhum em conta bancária, não há como se reprovar as contas, tendo essas irregularidades meramente formais e não graves, não tem gravidade. Então, pedindo vênia ao doutor Procurador Regional Eleitoral, o doutor Jorge, e quem abriu a divergência, eu acompanho integralmente o voto do relator, aprovando as contas, com ressalva. Doutor Pedro Francisco da Silva. Peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência, porque se a causa da não abertura de conta foi, ou ao contrário, se a causa do abandono da campanha foi o indeferimento da candidatura, quer dizer, esse indeferimento se deu após o prazo para abertura, realmente essa justificativa não é eficaz para abonar a atitude da candidata em não abrir essas contas bancárias, porque o indeferimento se deu depois do prazo. Portanto, com a devida vênia do eminente relator, eu acompanho a divergência. Doutor André Luiz de Andrade Pozetta. Senhor presidente, pedindo vênia aos votos divergentes e ao doutor procurador, acompanho na íntegra o voto do relator. A conclusão do julgamento, então, fica sendo esta. O tribunal, por maioria, aprovou com ressalvas, é isso, embaixador Gerson? Exatamente. As contas do candidato nos termos do voto do relator, em dissonância do parecer ministerial. Vencidos os segundo e quarto vogais. Devolvo a direção dos trabalhos ao ilustre presidente desembargador Gerson Ferreira Paz. Obrigado, desembargador José Ferreira. Na sequência, anuncio o julgamento do 404 da pauta, o processo 447-198 de 2010, prestação de conta de candidato, cargo de deputado estadual, PT, eleições de 2010, requerente Adilson Soares Rocha, candidato, parecer pela desaprovação das contas, e o relator é o excelentíssimo senhor doutor Pedro Francisco da Silva, que tem a palavra.
Trata-se de prestação de contas do candidato Adilson Soares Rocha, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PT nas eleições gerais de 2010. Consta dos autos relatório preliminar para expedição de diligências emitida pela CCIA deste tribunal. Intimado, o requerente apresentou novos documentos e justificativa, bem como requereu dilação de prazo. Deferido o pedido, o candidato apresentou novos documentos que estão nos autos. Relatório conclusivo da CCIA pela desaprovação das contas. Devidamente intimado do relatório conclusivo, o requerente peticionou nos autos, onde apresentou justificativa e juntou documentos. A par da manifestação, a CCIA ratificou o relatório conclusivo pela desaprovação da prestação de contas. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral também pela desaprovação das contas é o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Está mantido o parecer escrito. No caso em análise, a unidade de contas deste tribunal, em parecer conclusivo, ratificou e ratificada, apontou as seguintes irregularidades remanescentes na prestação de contas do candidato Adilson Soares Rocha. Primeiro, irregularidade em contrato de cessão de uso, doação estimável em dinheiro, firmado com pessoa física, uma vez que não consta no instrumento o nome do proprietário do veículo, senhora Célia Aparecida Nóbrega, mas sim do seu filho biológico, senhor Maico Oberdan Nóbrega, que assinou o contrato de comodato na prestação de contas, assim como o recibo eleitoral, número descrito aqui em meu voto, violando desse modo a legislação que cuida da matéria. 2. Divergência entre o número do CPF do doador Jefferson de la Beta dos Santos, indicado na prestação de contas, e os dados constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Embora o requerente tenha declarado equívoco ao digitar o número do referido CPF, o mesmo não apresentou contas retificadoras para regularizar essa situação, que contraria também a legislação de regência. Existência de comprovante de despesas que não contempla o nome do candidato, emitido pela empresa ECT, no valor de R$ 31,20, e da empresa Sangalete, no valor de R$ 21,74. O candidato, ao ser intimado, apresentou o documento em seu nome, emitido pela Real Logística, a qual não é nenhuma das duas empresas indicadas. As irregularidades apontadas e não sanadas, por estarem em confronto com a expressa disposição normativa, maculam sobremaneira a rigidez das contas apresentadas. Com essas considerações, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial e com base na legislação que cuida da matéria, desaprova a prestação de contas do candidato Adilson Soares Rocha, referente ao pleito de 2010. É como voto, senhor presidente. Foram com voto, doutor André Luiz de Andrade Posetti. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Desembargador José Ferreira Leite. Com o entendimento do eminente relator, senhor presidente. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. De acordo com o relator. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Pleno acordo com o relator. Tribunal, a unanimidade de votos, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Os procedimentos administrativos. O primeiro deles é processo 20.534, pedido de prorrogação de requisição da servidora Edmeia Mercedes para continuar prestando serviços junto à 25ª Zona Eleitoral de Pontes de Lacerda, requerente o juiz eleitoral da 25ª Zona, procedimento
está em consonância com a legislação e por isso nós estamos votando no sentido de aprovar a requisição e deferir a requisição por conta de que não há nenhum impedimento legal para que a senhora Edmeia continue prestando serviço lá junto ao cartório da 25ª Zona Eleitoral, com sede lá em Pontes de Lacerda, pelo prazo de mais um ano. O voto nesse sentido. Se houver alguma divergência, nós, se não estiver de acordo, fica deferido. O segundo 406, redistribuição por reciprocidade nos servidores Felipe Oliveira Neto, Oliveira Beato, analista judiciário do TRE, Weber Quirino de Andrade, analista judiciário do STF Distrito Federal, requerente Felipe Oliveira, analista judiciário do TRE e tal. Nesse caso, está tornando sem efeito essa resolução porque, na verdade, iria fazer essa redistribuição entre os servidores e houve desistência deles. Portanto, nós estamos aqui considerando as informações constantes dos autos e acolhendo o parecer da diretoria geral. Nós estamos votando no sentido de tornar sem efeito a resolução 85/2010, que tinha deferido o pedido de redistribuição por reciprocidade de um cargo de analista judiciário, área judiciária, entre os servidores Felipe Oliveira Beato e Weber Quirino de Andrade. Estamos tornando sem efeito a resolução porque houve desistência deles. Se houver alguma dúvida, estamos aí para esclarecer. Se não, tá referido. O 407 é processo 72.676/2011, processo administrativo, é a escala de plantão de juízes de direito que responderão pelas zonas eleitorais no período de recesso forense, que é a homologação da portaria TRE 684/2011, requerente de diretoria geral. Isso nós estamos só referendando essas portarias que foram expedidas durante o recesso para designar os juízes para substituir os titulares que estavam de férias durante o período do recesso e durante o período de recesso forense. Por isso nós estamos referendando essa portaria. Tem alguma dúvida? E o último é também diz respeito ao processo 1707/2012, designação de juiz eleitoral substituto para a 43ª Zona Eleitoral, Sorriso, para atuar nos autos de filiação partidária número 125, em razão da declarada suspeição do juiz titular. Aqui o proponente é o juiz da 43ª Zona Eleitoral. Nós estamos fazendo esta designação no sentido de referendar a portaria 682, 684 para fazer o juiz faça essa substituição. Tem alguma dúvida? Só esses os procedimentos administrativos. Só quero lembrar aos ilustres pares que amanhã, doutor representante do Ministério Público, amanhã nós teremos também sessão, né? E agradecer a presença de todos e declarar encerrada a presente sessão. Muito obrigado, boa noite.